Olá pessoal, bom, nesse vídeo nós vamos falar de circuito de via. E o que é um circuito de via? Circuito de via são seções da via, onde nós cortamos a via em vários pedaços, né? E a separação entre um circuito de via do outro é feita através de juntas isolantes. E aquele trecho correspondente àquele circuito de via, ele tem uma alimentação, que é o nosso transmissor, né? Seria a alimentação. Nós temos a via e temos o receptor. Então, naquela faixa correspondente àquele circuito de via, nós temos uma alimentação na linha. E toda vez que um veículo ferroviário ele entra na via, ele curte-circuita a via através do rodeiro, fazendo com que o relé, que esteja lá do outro lado, ele perceba esse curto-circuito, porque é cortada a alimentação da sua bobina, fazendo com que ele caia, informando lá ao centro de controle que aquele trecho está ocupado. E o circuito de via ele pode ter vários tipos de circuito de via. Nós podemos ter circuito de via de corrente contínua, corrente alternada, e de frequência, aí vai depender do sistema que você está utilizando. E os tamanhos, né, dos circuitos de via, eles vão estar relacionados àquilo que você quer fazer no seu pátio, né, ao sistema que foi implantado. Se você quer um pátio com mais flexibilidade, nós vamos ter mais circuitos de via, porque eles serão menores. Se você quer um pátio com menos flexibilidade, você vai ter circuitos de via maiores, porque aí você vai ter menos flexibilidade no seu pátio. Então, vai ter menos circuito de via, mas em compensação vai ter menos flexibilidade no pátio. Tá? E no trecho automático também varia os tamanhos, né? Nós temos circuito de via de 500 metros, 300, 200, 1.000 metros, 2.000 metros. Então, nós temos uma variedade de tamanhos diferentes do circuito de via. Tudo vai depender daquilo que você queira fazer com o teu sistema, tá ok? Bom, e nesse vídeo nós vamos falar de circuito de via de corrente alternada. Né? E o circuito de via de corrente alternada, nós temos dois modelos. Né? Nós temos o circuito de via de um trilho e o circuito de via de dois trilhos. Tá? O circuito de via de um trilho, ele é assim chamado, porque um dos trilhos dele transportam a alimentação do trem, né? Que nós chamamos de trilho de retorno. E o circuito de via de dois trilhos, os dois transportam a alimentação de retorno. Além do circuito de via, tem ainda a alimentação do retorno. E no circuito de via de um trilho, o trilho de retorno ele não contém junta isolante. A junta isolante está apenas no circuito, no trilho que nós chamamos do trilho da sinalização, né? Então nós temos o trilho de retorno e o outro trilho que não é retorno. O que não é retorno, nós temos as juntas isolantes, né, dividindo um circuito de via do outro. Agora, onde o trilho é de retorno, ele é comum para todos os circuitos de via daquele pátio, né? Ele não vai ter junta isolante, vai ser um trilho só, sem junta isolante. E no circuito de via de dois trilhos, os dois vão ter junta isolante, né? E nós vamos ter, obviamente, as impedâncias nesses circuitos, que é para poder transpor o retorno de um circuito de via para outro. Como as duas linhas estão isoladas, eu preciso transpor o retorno de uma linha, de um circuito de via para o outro. E por isso que nós utilizamos as impedâncias lá nos circuitos de via de dois trilhos. Quando nós formos falar de circuito de via de dois trilhos, nós vamos dar um pouco mais de detalhe para vocês. E se vocês quiserem saber detalhes sobre os trilhos de retorno, vocês peguem lá o PVS Bifilar, que está lá na playlist, que lá nós vamos estar explicando direitinho a vocês esse funcionamento, tá bom? Bom, e o circuito de via de um trilho, que nós vamos falar, nós dividimos ele em três, né? A parte de transmissão, na parte de condução e recepção. A parte de transmissão é onde nós temos todos os equipamentos responsáveis pela alimentação do circuito de via. Nós temos lá o transformador, né, que nós temos uma entrada do primário, nós temos lá o secundário, que são ajustáveis, os níveis de tensões, né, nós temos uma resistência também variável, que varia de 0,5 a 3 ohms, nós temos o fusível, temos os centelhadores, né, fazendo a proteção lá do nosso circuito de via, e temos os terminais de ligação no transmissor, e os cabos que vão para a linha. A nomenclatura dos cabos, né, do circuito de via, que é a transmissão, nós denominamos como TB e TN. Então, todos os circuitos de via nossos vai estar lá, TB e TN, que é o transmissor, que são os cabos de transmissão,
Se é o track é um T, é um TB, um TN. Se fosse 2AT, seria 2ATB, 2ATN e assim por diante, tá? E lá na condução, que seria na via, nós temos o bootleg, que faz a ligação do cabo que vem da alocação ou do CTC com as cordoalhas que vão estar ligados diretamente no trilho, né? E nós temos o trilho até a parte da recepção. Lá da recepção nós vamos ter também lá na via o bootleg, onde vão estar ligados os cabos que vêm da alocação ou da cabine, que vai para o relé, né? Ligado diretamente nesse bootleg, que vai estar ligado nas cordoalhas, né? Ligados às cordoalhas que vão estar ligados lá no trilho. Lá para a alimentação do receptor, o cabo nós denominamos como RB e RE. Se o track é um T, nós denominamos o cabo de recepção como um RB e um RE. O RB seria a fase e o RN seria o neutro, tá? E nós temos também os centelhadores, os terminais de ligação, os centelhadores, o fusível, a resistência de ajuste, para poder ajustar o nível de tensão do relé, e nós temos o relé. O relé de circuito de via, normalmente nós utilizamos o relé com duas bobinas, tá? Por quê? Porque nós precisamos polarizar esse relé em relação ao circuito de via ao lado. Eles não podem estar na mesma polaridade. Então, por isso que nós temos duas bobinas, para que esse relé possa ser polarizado. E o X do desenho da bobina indica que ele é um relé de corrente alternada, tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Nós agora vamos lá na lousa, vamos mostrar lá o circuito de via e vamos explicar o funcionamento do circuito de via lá no desenho que nós colocamos lá no quadro, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, como nós falamos anteriormente, nós vamos mostrar aqui agora para vocês o circuito, né, a alimentação de um circuito de via. Nós falamos que nós dividimos ele em três, né? Nós dividimos ele na parte de transmissão, na parte de condução, que seria a via e os equipamentos externos, e na parte de recepção, que é onde está o nosso relé, tá bom? Aqui na parte de transmissão, né, nós temos o nosso transformador, que nós temos o primário, que é alimentado com 110 volts, o secundário, que pode ir 17 volts, 15 volts, vai depender do tipo de transformador que nós estamos utilizando. Mas ele sempre vai ser ajustável, né? Que eu preciso ajustar o nível de tensão que eu vou colocar lá na via. Aqui, na transmissão, nós temos aqui o nosso resistor de carga, né? Ele que vai dissipar toda a corrente quando o trem estiver curto-circuitando a via. Então, é muito importante esse resistor aqui. E ele varia de 0,5 a 3 ohms, né? Nós podemos fazer esse tipo de ajuste, 0,5, 1 ohm, 1 ohm e meio, 2, 3, assim por diante. Nós temos o state lá para poder fazer esses ajustes. Aqui nós temos o fusível de proteção, os centelhadores, os terminais de ligação e o cabo indo lá para a via. Toda a nomenclatura do circuito de via, a alimentação é colocado como TB e TN, tá? Então, TB e TN é sempre a transmissão do nosso circuito de via, que é onde nós temos a nossa alimentação. Então, esse cabo aqui é denominado TB e TN. Se for o track 1T, é um TB e um TN. Se for o track 2AT, 2ATB, 2ATN, e assim por diante. Aqui na parte da via, nós temos lá o bootleg, que faz a ligação, né, interliga os cabos que vêm da alocação do CTC com as cordoalhas que estão interligadas lá no trilho. Aqui na linha nós temos as juntas isolantes que limitam o tamanho do nosso circuito de via. Aqui nós temos o trilho de retorno, tá? Esse aqui é o trilho de retorno. Pode ver que ele não tem junta isolante. O trilho de retorno no circuito de via de um trilho, ele não tem junta isolante. Aqui é uma chave, onde essa parte do rabicho aqui da chave pertence ao circuito de via principal, aquilo que nós falamos, né? Essa transposição que é colocada aqui é justamente para que esse pedaço de linha aqui, ó, no cruzamento, pertença ao track 1T. Então, se tiver uma composição aqui em cima, você vai estar alocando também o circuito de via 1T, tá ok? Aqui na parte de recepção, da condução, nós temos lá o bootleg e as cordoalhas. Aqui na parte de recepção, também junto com o trilho, a parte de fora, nós temos também
aqui o nosso bootleg com as cordoalhas interligando o cabo que vai para o relé. O cabo do relé nós denominamos RB e RN, tá? Sempre vai ser RB e RN. Se é track 1T, é um RB e um RN, e assim por diante. Aqui nós temos os terminais de ligação dos cabos. Temos os centelhadores, que fazem a proteção contra surto de tensão, né? Aqui nós temos o nosso fusível e nós temos o nosso resistor, que também é variável de 0,5 a 3 ohms. Esse resistor é responsável pela regulagem do nível de tensão que vai chegar aqui na bobina do nosso relé, tá bom? Aqui nós temos o relé. O relé de circuito de via de corrente alternada, ele tem duas bobinas, que é para que a gente possa polarizar ele em relação ao circuito de via do lado, né, para evitar que a alimentação desse circuito de via alimente o nosso relé, então ele tem que ser polarizado, por isso que ele tem duas bobinas. Existe relé com apenas uma bobina, mas não é o caso aqui, nós não podemos utilizar esse tipo de relé. A nomenclatura do relé de circuito de via sempre vai ser o TR, tá? A numeração depende do número do track, se é track 1T, é um TR. Se fosse track 2AT, seria 2ATR. Aquela bobina local, essa tensão ela é constante, independente de você ter ou não alimentação aqui na parte de controle, ela é uma alimentação constante, não pode faltar. E se eu tiver tensão no controle e não tiver tensão no local, o relé vai estar desenergizado do mesmo jeito. Tá? Esse X aqui, ó, nas duas bobinas, indica que essas duas bobinas são de corrente alternada, por isso que tem esse X simbolizando a corrente alternada. Então aqui é a bobina de controle, aqui é de local. A de controle é que vai estar monitorando o nível de tensão, saindo lá do transformador e passando aqui pela via, tá bom? Ok? Então, como eu estou aqui com o meu circuito ligado, esse relé está energizado. E todo o circuito é ligado em série, todos os componentes são ligados em série. Quer ver? Vamos acompanhar aqui a alimentação. Então eu estou aqui em 110, eu regulei a tensão em 12 volts, então a alimentação vem por aqui, ó, né, passa pelo resistor, passa pelo fusível, terminal de ligação, vai lá no cabo, entra aqui no trilho, ó, do trilho ele vem aqui no bootleg, do bootleg ele desce, passa pelo fusível, resistor, passa pela bobina do relé e volta lá para o transformador. Então, estou voltando, ó. Pronto, chegou aqui no transformador. Então, vocês podem observar que todos os circuitos dele são ligados, todos os equipamentos são ligados em série nesse circuito aqui, ok? Bom, agora como é que ele funciona? Se ele está alimentado, não existe nenhuma interferência aqui, não tem tripartido, não tem uma tala seca em mau contato, não tem curto-circuito, o meu relé vai estar energizado. Qualquer uma dessas anomalias, né, vai afetar na alimentação aqui do meu relé, ele vai desenergizar e vai informar lá o centro de controle que essa faixa de circuito de via está ocupada, tá ok? Agora, quando uma composição ela passa dessa junta para cá, o rodeiro vai curto-circuitar a minha via. Então, quando ele passar um veículo ferroviário, sair daqui e entrar no meu circuito de via 1T, ele, através do truque, do trem, né, ele vai curto-circuitar a via. Curto-circuitando a via, a alimentação do meu circuito de via, ele vai ficar circulando apenas aonde? No curto, né? Porque a corrente ela circula pelo menor caminho. E o menor caminho para ela é o curto-circuito. Então, se ela vai circular pelo curto-circuito, não vai vir alimentação aqui no meu relé. Aí esse relé vai ser desenergizado. Quando ele é desenergizado, ele manda uma informação lá para o centro de controle, informando que essa faixa de via está ocupada, né? Está com uma ocupação. Aí vai acender um LEDzinho vermelho lá indicando que essa faixa está ocupada. E todo o tempo que o trem estiver em cima, ele vai estar curto-circuitando essa faixa de linha, indicando lá a ocupação. No momento que ele passa totalmente para o lado do circuito de via 2AT, né, retirando um curto-circuito da via, agora vai acender o 2AT, obviamente, e quando ele liberar totalmente o circuito de via 1T, ele vai restabelecer a alimentação do meu relé
do controle do relé, fazendo com que esse relé suba, apagando lá o circuito de via, indicando que essa faixa de via ela está desocupada, ok? Então é dessa forma que funciona. Se ele estiver fazendo um cruzamento, né, como nós falamos, ó, todo o tempo que ele estiver ocupando essa faixa, como essa faixa aqui, como esse rabicho de treco pertence ao circuito de via de um T, vai ficar aceso para ele lá, indicando a ocupação do circuito de via 1T. Né? Porque essa transposição que nós colocamos aqui, ó, faz com que esse rabicho aqui pertença ao circuito de via 1T. Nós falamos isso lá no PVS bifilar. Então, se vocês quiserem ter mais informações a respeito dessas transposições e dessa ocupação do circuito de via, tanto de chave quanto de travessão, vai lá na playlist e verifique lá o vídeo que nós colocamos sobre o PVS bifilar, ok? E quando ele sai daqui e libera totalmente o rabicho da chave, o circuito de via restabelece, a alimentação agora vai restabelecer o treco, né? Porque quando ele estava aqui, né, eu estava com essa linha aqui curto-circuitada, né? Eu não tinha condições de trazer a alimentação aqui por relé no TR, ok? Então, pessoal, é dessa forma que funciona o circuito de via, o funcionamento do circuito de via de um trilho, e posteriormente nós vamos mostrar para vocês o circuito de via de 2 trilhos, ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para todos e até o próximo vídeo.